Então, boa noite, pessoal. Tudo Boa noite, de professor. boa noite. Né? A gente não estava conversando antes, né? Boa noite, boa noite. Como que você tá, Samanta, o Júnior, a Eu Manu, a tô bem, Fernanda? professor. E você? Beleza. Pô. Ai, esses meus alunos, eu vou sentir tanta saudade de vocês. Bom, vamos lá, pessoal. 12ª semana. Contando com o exame final. Contando com o exame final são 20. Vocês estão quase formados como biólogos. Na verdade, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sendo bem sincero. Vocês já são biólogos, tá? Vocês já só falta a carteirinha. Só falta a carteirinha. Mas vocês já são biólogos. Né? Só falta terminar a questão de burocracia e etc. Mas vocês já são biólogos. E vocês têm que agir como tal, né? Como eu estava falando para vocês, prestar atenção nas coisas, nos detalhes, raciocinar. Isso que faz um bom biólogo, né? Então, estamos na 12ª semana, pessoal. Não falta muito. Hoje a gente vai ver crescimento, diferenciação e morfogênese dos tecidos vegetais. Semana que vem, pessoal, está marcada uma aula prática. Eu estou com dificuldade de conseguir o material para aula prática. Então, assim, se por acaso eu atrasar para conseguir esse material, a gente vai jogar a aula prática para uma semana depois. Mas não se preocupem com isso, tá? Não é problema isso. Então, mas eu vou avisar, eu acho que até segunda-feira está tudo certinho, se vamos ter a aula prática agora ou se vamos ter a aula prática na outra semana, tá? Então, não se preocupem. O que vocês precisam levar para a aula prática? Vocês. Só vocês. Não precisam levar Jaleco. nada. Hã? Jaleco. Ah, claro, óbvio. Não, eu falo de outros materiais, né? Então, jaleco, luva, essas coisas, vocês têm que levar em toda a aula prática, né? Isso com certeza. Mas aí vocês vão receber um aviso com antecedência, não se preocupem com isso. Eu acho que eu consigo para semana que vem a aula prática, senão a gente só joga uma semana para frente e adianta uma matéria, né? Então não se preocupem com isso. Então vamos direto ao assunto, pessoal. Eu vou compartilhar a nossa aula de hoje, que é crescimento. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Que é crescimento, diferenciação e morfogênese. Então, deixa eu pegar aqui a minha. Computador funciona em computador. Então, caneta, deixa eu só colocar aqui. Deixar certinho. Então, a gente vai falar hoje sobre crescimento, diferenciação e morfogênese. Na verdade, gente, também, eu sempre falo para vocês, a disciplina de fisiologia vegetal é tão extensa, tão extensa. Dá para fazer uma disciplina só de morfogênese vegetal, sem sombra de dúvidas. Mas a gente vai tentar resumir aqui para vocês os principais pontos de tal maneira que vocês possam perceber o conjunto e assim como comecem a compreender o que faz o crescimento, a diferenciação e a morfogênese dentro da fisiologia vegetal. Bom, gente, como qualquer outro organismo vivo, né, o desenvolvimento de uma planta, na verdade, é uma sequência de eventos. É uma coisa que vai acontecendo logo após a outra, algumas vezes até de forma paralela ao mesmo tempo, mas a característica é que esses eventos ocorrem de uma forma precisa e ordenada. Por isso que no final das contas sai uma planta bonita, com uma flor bonita, com fruto que a gente pode se alimentar e assim por diante. Mas isso acontece para qualquer ser vivo, né? Tem um caso diferente aí, a gente vai até citar mais vezes durante a aula de hoje, por exemplo, um tumor, né? Um tumor cancerígeno, né? Um tumor já é cancerígeno, mas um tumor cancerígeno. O que é isso? É uma proliferação desordenada de células.
pode ser de diferentes tecidos, pode ser de diferentes condições, mas é uma proliferação desordenada de células. Agora, o crescimento de um organismo, no nosso caso uma planta, na verdade, esses eventos que ocorrem um atrás do outro, eles ocorrem na ordem correta e de forma ordenada. Então, desde o zigoto, né? O zigoto passa por uma série de processos de crescimento, diferenciação, morfogênese, que em conjunto tudo isso daí produz o indivíduo adulto. E só que esse processo ainda continua, né? Mesmo quando a planta chega na idade adulta, ela passa por vários outros processos, como de florescer, produzir frutos com sementes, senescer, né? Entrar em senescência e finalmente morrer. Então, todo o processo de zigoto até adulto e depois tudo que o indivíduo adulto passa, a planta passa, faz parte do desenvolvimento da planta. E é muito importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento de como é esse desenvolvimento e quais fatores controlam esse desenvolvimento. Algumas vezes pode ser um fator ambiental, né? Então, por exemplo, luz do sol, chuva, nutrientes, poluentes, ou pode ser fatores endógenos, principalmente hormônios, né? Então é bom a gente conhecer como esse processo se dá. O primeiro termo que eu falei para vocês foi crescimento, né? E quando a gente fala em crescimento, a gente fala num termo quantitativo, porque o crescimento prevê mudanças ou de tamanho ou de massa. Massa é peso, né? Mas não é só isso. O crescimento, então, prevê aumento em volume, em massa, mas em número de células, quantidade de protoplasto, aumento em complexidade e assim por diante. Os aumentos em tamanho que a gente tem no processo de crescimento, eles se dão pela medição da expansão em uma única direção. Então, a planta, ela vai se expandindo, por exemplo, na altura. Então, lá no topo da planta, a gente já vai entrar em detalhes, lá no topo da planta tem um tecido que é especialista para fazer com que a planta cresça em altura. A mesma coisa no caule, né? Então você tem uma árvore lá, 10 anos, 20 anos depois, a árvore está mais grossa. Eu tenho tecidos que são responsáveis pela expansão em tamanho do caule. E ao mesmo tempo que eu tenho expansão em tamanho, eu tenho expansão em massa. Então, as plantas vão adquirindo cada vez mais peso. É o que a gente chama de matéria fresca. Depois que a planta morre e perde água, a gente chama de matéria seca. Então, a diferença entre a matéria fresca e a matéria seca era o conteúdo de água na planta. O segundo termo, prestem atenção, diferenciação. Diferenciação diferente. Ou alguma coisa fica diferente. Ao contrário do crescimento, que é um termo quantitativo, a diferenciação é um termo qualitativo. Ela basicamente reflete o processo de especialização celular. Ela vai ter um componente quantitativo, claro que vai, números, massa, mas o principal, disparado, é que células vão começar a adquirir novas funções, novas características. Elas estão se especializando. E isso é chamado de diferenciação. Então, eu tenho duas células que eu tenho uma célula que se divide em duas e essas duas, cada uma vai ter uma função diferente, vai ter características diferentes. Então, ocorre quando uma célula em divisão produz duas novas células e assumem essas duas novas células, né? Assumem diferentes características anatômicas e funções. Querem ver um exemplo? Lá no comecinho do desenvolvimento da plântula. Então, o zigoto se divide, produz células que vão produzir raiz, outras
vão dar origem à parte aérea. Então, se vocês colocam uma sementinha para germinar, aquele famoso experimento da semente de feijão, né? Vocês vão ver que no feijão as células são iguais, mas elas vão começar a se reproduzir e umas vão formar a raiz, a radícula, e outras vão formar a parte aérea, a plântula. Eram originalmente a mesma célula, o mesmo tipo de célula, células com a mesma característica. Células não especializadas de parênquima se diferenciam e produzem vasos do xilema, elementos crivados do floema. Os vasos do xilema e elementos crivados do floema cada um tem uma característica, uma morfologia e uma função diferente. Só que o contrário, pessoal, também acontece. Olha que legal. Então eu tenho uma célula que ainda não é diferenciada, vai produzir células com características diferentes. Diferenciação. Mas eu posso ter uma célula já diferenciada, uma célula madura, especializada, e ela voltar a ter outras funções? Pode. Isso é chamado desdiferenciação. Então, é o contrário da diferenciação. Uma célula madura, diferenciada ou especializada, é estimulada a funcionar como uma célula meristemática. Isso não é muito comum na vida real. Eu falo na natureza. Pode acontecer. Mas a gente pega essa característica e utiliza em laboratório. Então eu tinha. A Manu perguntou lá da cerveja de pinhão, né? Eu tinha um professor na graduação de. Qual era a disciplina dele? Eu acho que não era fisiologia de plantas, mas era ligado a plantas também. Eu não me lembro qual a disciplina. Mas ele era especialista, ele ainda já se aposentou, mas continua trabalhando com isso, especialista em pinheiro. Só que ele fazia propagação vegetativa de pinheiro. Ele pegava células maduras de pinheiros, então ele ia lá no campo, escolhia aquele pinheiro mais bonito, que produzia mais pinhão, e coletava algumas células já maduras. Levava para o laboratório e fazia o processo de desdiferenciação. Então, isso é chamado totipotência. Ele revertia a célula quimicamente. Então, ele fazia com que a célula voltasse a ser uma célula não diferenciada, não especializada. E daí, a partir disso, ele começava a produzir células diferenciadas. Ele fazia cultura de tecidos, então ele pegava células maduras e, através do fenômeno da totipotência, ele fazia com que essas células produzissem novas células e desse origem a uma nova planta. Então, uma célula já diferenciada, normalmente não poderia produzir outros tipos de célula com outras funções, mas ele conseguia isso. Então ele conseguia daí pegar um pouquinho de células de um pinheiro modelo, né, que ele considerava o ideal, e fazer centenas e centenas de novas mudas. E o processo era muito rápido. Se a gente pegasse o pinhão e etc., né, pinheiro tem macho e fêmea, então você tem troca genética, né? Se ele fizesse tudo isso, ele ia levar muitos anos. E de um ano para outro, ele já conseguia mudas iguais à planta doadora. É o que a gente chama de clone. Então, totipotência é o fenômeno que faz com que uma célula já especializada, já diferenciada, volte a produzir outras células. Tá? Esse é um fenômeno, então, que a gente utiliza muito na ciência. E, finalmente, o último termo que eu falei para vocês
foi morfogênese. E a morfogênese ela está ligada muito ao desenvolvimento e embriogênese também. Só que quando a gente fala desenvolvimento, a gente usa um sentido mais amplo para a palavra. São todos os processos de crescimento e diferenciação. Então a gente pode falar que o desenvolvimento é um conjunto de mudanças que um organismo experimenta ao longo do seu ciclo. Por exemplo, uma hora ele germina, daí ele amadurece. Quando ele amadurece, ele entra em florescimento e depois em senescência. Isso quando eu estou falando da planta como um todo, né? Esse é o desenvolvimento. Mas eu posso pensar isso também para células isoladas, tecidos ou mesmo órgãos. O desenvolvimento ele também pode ser visto a nível subcelular e bioquímico. Já a morfogênese, vocês sabem como eu gosto da etimologia das palavras, né? Vem do grego morfo, forma, morfologia, né? E gênese, origem. Então, morfogênese, ela se refere à aparência ao desenvolvimento estrutural da planta. Formação de diferentes órgãos, né? Formação do caule, formação da raiz, formação da flor, formação da folha, de diferentes tipos de folha e assim por diante. A gente fala que morfogênese é o desenvolvimento que se aplica às mudanças na forma do organismo ou órgão. Por exemplo, para vocês entenderem bem, a transição da fase vegetativa, desenvolvimento vegetativo, para a reprodutiva, desenvolvimento reprodutivo ou florescimento. Então, a planta chega à idade adulta e, de repente, ela começa a formar flores. Ela estava no desenvolvimento vegetativo e só. Daí ela passou para o desenvolvimento reprodutivo. Então vejam lá, morfogênese. Morfo, forma. Gênese, origem. A origem das formas. A origem dos diferentes órgãos, né? Também a gente pode falar o desenvolvimento de uma folha a partir de um primórdio foliar, né? O início da folha até a folha como um todo e assim por diante. É interessante que algumas vezes esse processo é muito rápido. E, se alguém de vocês me segue no Facebook, eu publiquei esses tempos a foto de uma orquídea que eu tenho aqui em casa, uma Bilbergia magnífica, linda, 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 que eu ganhei há muitos anos atrás da minha tia, quando ela estava viva ainda, minha tia viva, né? Minha tia já faleceu faz alguns anos, e eu daí coloquei numa árvore bem na entrada da minha casa, né, para todo mundo ver, em homenagem até à minha tia. Mas assim, de repente, de um dia para o outro, ela já começa a liberar a flor dela, né, a estrutura da flor. E daí você pensa assim, não, vai demorar uma semana ainda para sair. No dia seguinte, já estava a flor totalmente fora. E é uma flor de, eu vou falar para vocês, pelo menos uns 50 centímetros de comprimento, né? Com várias estruturas diferentes. Então, de um momento para outro, ele já saiu da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Ele começou a formar novas formas. Ele começou a originar novas formas. Isso é morfogênese. Simples, né? A gente vê algumas vezes as palavras, não, morfogênese é complexo. Né? É complexo, mas para você entender como funciona, não é tão complexo. E, finalmente, embriogênese é a parte do desenvolvimento da planta que ocorre lá no saco embrionário do óvulo ou da semente imatura. Então, embriogênese, a gente se refere ao início do desenvolvimento. Então, pega alguns aspectos básicos do corpo primário da planta, né, que já são estabelecidos de uma forma rudimentar, ali no eixo embrionário, em um ou dois cotilédones, né, dependendo do grupo da planta. Esse eixo embrionário,
aquela parte lá de dentro da semente já contém meristemas, a gente já vai falar deles, que são tecidos especializados no crescimento, que daí vão originar todo o corpo da planta ao longo do tempo após a germinação. Essa é a embriogênese. Como cresce e desenvolve uma célula? Ah, mas professor, você não vai falar dos tecidos? Não. A gente tem que primeiro falar da célula. Então, a célula tem 3 eventos básicos e serve para o tecido crescer a partir do crescimento e desenvolvimento das células. No primeiro evento, começa com a divisão celular. Então, eu tenho uma célula madura que se divide em 2 outras células. Dependendo do caso, se eu tenho uma célula madura, uma célula não diferenciada, uma célula meristemática, por exemplo, quando ela vai originar 2 células, pode ser que as 2 células já sejam diferentes. O segundo passo, aquelas 2 células vão começar a aumentar de volume, vão começar a ter a chamada expansão celular. Pode ser que uma não expanda tanto do que a outra, principalmente se forem 2 células com funções diferentes. E o terceiro passo, a diferenciação celular propriamente dito. Então, a célula, quando alcança o seu volume final, essa vai ficar sempre assim, essa vai ficar sempre assim. Né? Ela começa a se especializar. E daí ela toma a função definitiva dela. E assim, a partir do crescimento, divisão e crescimento das células, é que se formam os novos tecidos. As células se dividem, crescem, se especializam, formando novos tecidos. E o conjunto desses novos tecidos forma a planta. Por que tem, por exemplo, uma planta extremamente pequena, uma micro-orquídea, por exemplo, que tem 1, 2 centímetros, e a sequoia gigante, lá da Califórnia, que tem 100 metros de altura, dezenas de metros cúbicos de volume de madeira, e assim por diante? Todas passam por essas 3 fases. Quando está em sementes, células embrionárias não diferenciadas vão começando a se dividir. Essas que resultam da divisão começam a se expandir e depois assumem a sua função primordial. Todas passam por isso. Só que algumas vão dar prioridade para um tipo de célula, outras vão dar prioridade para outro tipo de célula. Simples assim. Mas é isso que forma essa diversidade tão grande entre as espécies. Se você pega, vocês sabem que sou louco por bromélia, né? Principalmente o gênero Tillandsia. O gênero Tillandsia tem mais de 600 espécies pelo mundo, né? É muita Tillandsia. É muita Tillandsia. E uma muito diferente da outra, inclusive. Que você acha que nem pode ser do mesmo gênero. E também, junto com essas 3 fases aqui, divisão celular, expansão celular e diferenciação celular, nós temos o chamado ciclo celular. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui, daí fica melhor para vocês. O ciclo celular é uma série de eventos relacionados com o tempo de replicação do DNA em relação à divisão celular. Então, ele passa por algumas fases. Primeiro, a mitose. Então, aqui na mitose, tem a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, vocês já devem ter visto isso. Depois que a célula passa pela mitose, tem o período de crescimento da célula. O primeiro período de crescimento da célula, o chamado G1. Então, ele vai da mitose para o G1. Depois do G1, tem a replicação do DNA, que é o período S. Então, vai passar para o período S, período onde o DNA é replicado.
Depois que o DNA é replicado, ele passa por um segundo período de crescimento da célula, que é o G2. E daí ele volta a fazer mitose. E continua o sistema, e continua o sistema. É isso que dá o crescimento e a diferenciação celular, tá? Isso ocorre basicamente em todo tipo de célula, tá? Em todo tipo de planta, em todo tipo de célula. Mesmo que vá dar origem a uma célula de uma pétala, uma célula de uma folha, a uma célula do caule de madeira e assim por diante. É o mesmo processo. Basicamente é o mesmo processo. Professor, mas aonde que a planta cresce? Ah, deixa eu interromper aqui, né? Eu não sei se eu já contei para vocês. Poxa vida, vocês não riam da minha cara. Não riam da minha. Vocês estão aí ainda, pessoal? Estão aí? Quem está aí, levanta a mão. Eu tô. Eu Eu sei já, professor. Hein? A Manu, tá aí ainda, Manu? acredite ou não, eu tô, hein? Ainda tô. Ainda tá. que Professor, bom. ela falou que ela escuta, ela só não presta atenção. Claro que não, eu tô sim, eu tô escutando e prestando atenção, tá tudo certo. O bom da Manu é que ela é sincera, ela é honesta, verdadeira, né, Manu? Exatamente. Bom, há muito tempo atrás, quando tudo isso daqui era mato, já ouviram essas expressões? Eu sempre ri dessas expressões, né? Que meu pai falava que era mato. Né? Até que um dia eu falando para o meu filho, aqui era tudo mato. Você tem, meu filho, você tá igual, opa, ao avô, né? Era tudo mato. Mas eu fiz vestibular eu fiz cursinho em 1986. Fiz o vestibular, daí em 87 eu comecei a faculdade. 1986 eu fiz cursinho. Eu nunca mais esqueço que daí o professor de biologia colocou lá no simulado uma questão da Unicamp, bem interessante. O tempo que as questões ainda eram de marca X, hoje já tem uma série de estruturas diferentes, mas daí era assim, a questão que eu me lembro mais ou menos era assim, você tem uma árvore com 2 metros de altura. Daí você coloca um prego na madeira a 1 metro de altura, mais ou menos assim. Essa árvore cresce 1 metro por ano. Aonde estará o prego daqui 10 anos? Eu já fiz essa pergunta para vocês? Já, professor. Ah, já. Então, era aquele caso que eu contei para vocês. A gente tem que tomar cuidado quando a Dani fica brava quando fala mato para as plantas. Ah, não, isso é só um jeito de falar, né? Só jeito, é tiração de sarro só. Que era tudo mato. Mas assim, isso é um tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem na cabeça, olha, não, toda planta cresce para cima, né? Não. Tem alguns tecidos que crescem para cima e tem alguns tecidos que só crescem para o lado. E a gente tem que separar muito bem. Estes tecidos, então, são chamados meristemas, né? É o local onde o crescimento das plantas é concentrado. Então, vou até pegar aqui meu marca-texto. Cadê minha caneta? Está aqui. Meristema. Então, meristema é onde o crescimento das plantas é concentrado. É aonde que eu vou ter as divisões nucleares, mitose, e divisões celulares, citocineses. Né? Quando estas células do meristema começam a se dividir, algumas delas continuam como células do meristema.
para dar origem mais tarde para outras células. Enquanto algumas dessas se expandem, fazem a zona de alongamento e assim produz o crescimento do órgão, por exemplo, do caule, para cima, né? No caso específico. A gente tem vários tipos de meristemas, mas os 3 grandes principais são o meristema apical, que está nos ápices, na ponta das plantas e nas ramificações. Ainda dentro dos meristemas apicais, a gente tem os meristemas axilares e das raízes laterais, em caules e raízes. Os meristemas apicais, eles são responsáveis pelo crescimento em extensão. Então, ele tem lá na ponta da árvore, mas ele tem também na ponta dos galhos, na ponta das folhas e assim por diante. Tá? É bom lembrar que quando o meristema apical ele começa a se dividir, algumas células vão virar madeira, algumas células vão virar folha e vão expandir aquele órgão. Mas outras continuam como células não diferenciadas para reproduzir outras células. Tem os meristemas intercalares, né, que ficam entre tecidos maduros ou diferenciados, por exemplo, acima do nó do colmo ou na base da folha do milho, que produzem também crescimento em extensão. Mas esses são muito específicos. O que importa também são os meristemas laterais, que eles ficam paralelos ao eixo da planta, né? Onde que eles se encontram, qualquer que seja o local. Então, por exemplo, no caule, eles ficam em paralelo ao eixo do caule. Nas folhas, eles ficam em paralelo no eixo das folhas. E eles são responsáveis pelo crescimento em diâmetro. Por que a árvore vai ficando cada vez mais gordinha? Por que a folha vai ficando cada vez mais gordinha? Por exemplo, o pecíolo, né? Por que o fruto vai ficando cada vez mais gordinho? Por causa dos meristemas laterais. Então, as células não diferenciadas do meristema lateral, elas se reproduzem, algumas vão ter uma função específica e outras daí vão alongar e outras simplesmente continuam como células não diferenciadas para produzir mais células não diferenciadas e células diferenciadas. É basicamente assim que acontece. Por isso a pergunta da Unicamp. Então, se você coloca um prego, deixa eu pegar aqui alguma coisa para fazer como prego, né? O que eu posso pegar aqui? Eu não tenho nada para fazer como prego. Se eu coloco um prego em um certo ponto, o máximo que pode acontecer com aquele prego não é subir, porque o meristema apical só tem aqui, na ponta das folhas, na ponta dos galhos também tem meristema apical. Mas se eu coloco o prego no caule, o máximo que vai acontecer com aquele prego é ele ficando cada vez mais para fora. Não para fora da árvore, ele não vai cair. Ele vai ficar para fora em relação ao eixo central da árvore. Porque a árvore vai ficando cada vez mais grossa, mais grossa. Daí o prego acompanha para fora. Mas ele não vai subir. E esse é um erro muito comum entre as pessoas que vocês têm que mostrar para elas. Existem alguns tecidos especialistas em crescimento nas pontas e outros paralelo ao eixo onde que eles estão localizados. Os das pontas, então, fazem crescimento em extensão e os laterais fazem crescimento em diâmetro. Algumas vezes, pessoal, o meristema apical de uma planta, ele trabalha mais do que os meristemas laterais. Então, por isso que vocês veem uma planta crescendo bastante em altura e pouco em diâmetro. Isso é relativamente comum. Você pega um cipó, por exemplo. O cipó, ele cresce muito, 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 dependendo da espécie, né? Cresce muito mais rápido nas pontas, e daí eu não estou falando só da ponta principal, mas também das ramificações,
do que cresce em diâmetro. O cipó, normalmente, ele fica mais estreito. Em compensação, tem plantas que crescem pouco no seu meristema apical. Ele não é tão utilizado, mas elas vão crescendo muito em diâmetro. E assim por diante. Isso vai ser uma característica de cada planta. A gente tem ainda, quanto à origem, 2 tipos de meristema. Os meristemas primários. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Os meristemas primários, que são produzidos a partir de células embrionárias, por exemplo, o meristema apical. Então, eles produzem o corpo primário das plantas e os meristemas secundários. Então, eles são produzidos a partir de células maduras diferenciadas. Formam, por exemplo, o meristema lateral e meristemas intercalares, axilares e das raízes laterais. Aqui a gente tem um quadro, esse quadro é mais curiosidade do que qualquer outra coisa, né? Então, corpos primários e secundários na raiz e no caule, né? Por exemplo, a epiderme vem do meristema primário, a periderme do secundário, o córtex do primário, periciclo do secundário, endoderme do primário, floema secundário do meristema secundário, e assim por diante. A mesma coisa no caule, tá? Mas isso é mais por curiosidade, vocês não precisam decorar isso daí. Pessoal, alguma pergunta até agora? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Sem dúvida. Tô indo muito rápido? Não, tá tranquilo. Certinho? Ótimo. Vocês podem reclamar, tá, comigo. Só não me xingue, por favor. Não me xingue. Não vamos baixar o nível, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Mas, professor, tudo bem, que legal, chocante, não sei mais o quê, mas quem controla tudo isso daí? Né? Se não tivesse nada controlando, então ia virar um tumor, ia virar um câncer, né? Exatamente aquilo que eu já tinha falado para vocês. O tumor é um crescimento desordenado das células de algum órgão específico. Então, as células simplesmente desatam a se reproduzir sem nenhuma ordenação. É isso que forma um tumor. Qual que é o problema? Que esse tumor vai crescendo, e ele vai tomando cada vez mais partes do corpo da planta ou dos animais. Planta também tem tumores, tá? Não é tão comum ver, mas plantas têm tumores. Inclusive, eu já vi árvores com tumores a partir de infecção por bactérias, por tumores a partir de ataques de insetos. Então, isso é até comum de acontecer. Mas o crescimento e desenvolvimento, para formar aqueles órgãos que a planta precisa, para crescer do jeito que a planta precisa, ele requer coordenação. E para isso a gente tem controles intrínsecos, controles internos, e controles extrínsecos, controles externos. O que mais... os dois são importantes, mas o maior papel é dado pelo controle intrínseco. E esse pode ser a nível intracelular, dentro da célula, dentro, ou a nível intercelular, entre as células. Por exemplo, um controle intracelular, né, para coordenar o crescimento e desenvolvimento de uma planta. Mudança na expressão gênica. Então, a genética vai ter um papel preponderante, influenciando a atividade celular, alterando o tipo de proteína feita pela célula e assim por diante. Já um controle intercelular de um grupo de células para outro são os hormônios. A gente, semana que vem, vai começar a ver os hormônios, vai ver se a gente consegue fazer um experimentozinho, mas são os hormônios. Então, eu tenho um conjunto de células que produz hormônios que vão atuar sobre outro conjunto de células. Então, ele
os hormônios tomam a coordenação da atividade de grupos de células. Eu já tenho o controle extracelular, são os controles extrínsecos, né? Então, vamos pegar aqui uma caneta, vamos colocar aqui, ó, controle intrínseco. Esse é o controle intrínseco. Esse é o controle intrínseco. Agora, vamos mudar a cor da caneta aqui, pegar um amarelo, controle extrínseco, de fora, controle extracelular. Quais são? Fatores ambientais. A gente já vai falar sobre cada um deles, mas são os fatores que vêm de fora do ambiente e que afetam o crescimento e desenvolvimento da planta. Agora, pessoal, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte: tudo isso funciona ao mesmo tempo. Inclusive, tendo influência sobre o outro. As mudanças na expressão gênica, hormônios e fatores ambientais, eles interagem um com o outro e de diferentes maneiras. Pode ser que em algum momento a expressão gênica seja mais forte que o hormônio, que seja mais forte que fator ambiental. Em outro momento, pode ser que fator ambiental tenha preponderância sobre a expressão gênica e sobre hormônios. Qualquer coisa pode acontecer. Vai depender da planta, vai depender da ocasião, vai depender do fator que está sendo controlado em termos de crescimento e desenvolvimento. Vamos lá para o controle genético do desenvolvimento. Eu já falei da totipotência, né? Que toda a informação genética requerida para o desenvolvimento de uma planta já está contida dentro do núcleo de cada célula. A gente fala, né, que as células não perdem genes. Isso é bom vocês falarem para os alunos de vocês, mostrarem, né, principalmente aluno do ensino médio, se vocês forem dar aula para o ensino médio. Então, por exemplo, eu tenho uma célula da pele. Essa célula da pele contém toda a informação genética que uma célula da unha contém, que uma célula do dente contém, que uma célula do coração contém. Todas contêm os mesmos genes, a mesma informação genética. Mas, professor, então por que essa célula tem esse formato, essa, esse, e a do coração tem outro? Formato e funções. Porque quando ela se especializa, ela desliga alguns genes. E daí liga outros. Então, a célula da minha pele, ela tem todos os genes, tem toda a informação genética. Só que ela desligou uma parte dessa informação genética. E ligou a parte que manda ela se especializar como uma célula da pele. Então, o que a gente tem? A gente tem o desenvolvimento ordenado da planta. Quando a planta vai se desenvolvendo, ela segue uma sequência programática de ativação gênica de modo a se obter os produtos gênicos necessários. Quais que são? As proteínas. Vamos pegar um outro exemplo do professor Klaus aqui. O professor Klaus cortou o cabelo semana passada. Vocês nem falaram nada, né? Vou ficar triste com vocês, né? O professor Klaus cortou cabelo, né? Vocês podiam falar assim, que o professor Klaus ficou bonitinho, né? Para deixar o professor Klaus um pouco alegrinho, né? Mas eu estava comentando com o rapaz que foi cortar meu cabelo. Nossa, ele cortou aqui assim, saiu tanto cabelo branco, né? Graças a Deus, ainda dá para ver um pouco de cabelo branco, mas eu pareço alguns anos mais novo. Com certeza. Por que o professor Klaus está falando essas coisas? Né? O professor Klaus bebeu, fumou, cheirou, alguma coisa assim. Não. Olha só, eu tinha, quando criança, um cabelo quase que dourado. Era bem, quase que amarelinho, era bem loiro. O meu cabelo foi escurecendo com o tempo. O que aconteceu? As células que dão origem ao meu cabelo foram ativando genes que mudaram ao longo do tempo a cor do meu cabelo. Então era bem clarinho. Eu ainda me considero loiro, alguns dizem que eu sou castanho. Eu ainda me considero loiro. Quase, porque eu já estou com cabelo branco. Então o que tem?
começou a ativação de alguns genes que produzem proteínas que vão dar o cabelo branco. Então, durante o desenvolvimento da planta, certos momentos há ativação de genes específicos. Chegou a época de reprodução. Eu tenho que formar uma flor. Para isso, eu preciso de células especializadas. Então, agora eu vou apertar o botão e vai começar a produzir células especializadas em flor, que vão criar todas as partes diferentes da flor. Então, elas vão desligar alguns genes e vão ligar outros genes. Isto é o controle gênico, tá? A célula deve responder a esses produtos gênicos. Então, a expressão gênica é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores na regulação do desenvolvimento intracelular, porque ele vai mudar a função da célula. Ele vai mudar as proteínas que a célula vai produzir a partir daquele momento. Essa expressão gênica tem 5 estágios. Vou pegar aqui minha canetinha, mudar de cor novamente, vermelho. Então, tem 5 estágios. O primeiro, ativação gênica. Depois, eu tenho transcrição, síntese do RNA mensageiro. Daí, eu tenho processamento do RNA. Eu tenho a tradução, que resulta na síntese de proteínas. E eu tenho processamento das proteínas. Então, aqui, eu tenho ativação gênica. O DNA começa a ser ativado. Dá um clique, toca lá no botão, o DNA começa a ativar e daí ele vai transcrever, formando RNA mensageiro. Esse RNA, então, ele é processado e daí ele começa a ser traduzido. O livro do chinês vai para o português. Então, vamos até colocar aqui de brincadeira. Então, aqui, eu tenho um livro em chinês que ele vai ser traduzido para o português. E o que resulta essa tradução para o português? Em proteínas. Então, etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? É assim que é a expressão gênica. Em um certo momento, por algum motivo, por exemplo, idade, por algum motivo, por exemplo, clima. Aliás, deixa eu até contar para vocês, eu não sei se eu já comentei com vocês, eu vi esses tempos, quando os ipês, eles deram flor, e eu vi uma expressão de uma amiga dizendo assim, um ditado popular, mas ele cabe bem com isso daí, né? Quando o ipê dá flor, significa que não vai mais ter geada. Não vai mais ter tempo frio, extremamente frio. Quer dizer, o inverno já acabou. O que acontece? Um fator externo, ele ativa a expressão gênica, a temperatura. Pode ser por falta de água também, pode ser por fotoperíodo, mas um fator externo ativa a expressão gênica. Daí ele começa a ativar, faz a expressão gênica, né? Daí ele começa a transcrever, sintetizar RNA mensageiro, processar esse RNA, traduzir ele, fazer as proteínas, até chegar nas proteínas. Né? Então a gente pode começar a pensar por que uma planta, numa certa época do ano, ela se transforma em outra coisa. Por que uma planta, numa certa época do ano, por exemplo, as plantas caducas, uma macieira, né, um pessegueiro, que legal, é uma planta de clima temperado. Quando chega no inverno, ela perde as folhas. Por que isso? Né? A expressão gênica faz parte. É claro que faz parte hormônio, é claro que faz parte fator ambiental. Mas um fator ambiental, por exemplo, ele ativa os hormônios e ativa a expressão gênica. Por que ele ativa os hormônios? Para fazer com que a folha morra e caia. Só que para isso eu preciso da expressão gênica.
A gente vai falar muito de hormônio nas próximas 2 aulas, né? Mas o desenvolvimento também ele é regulado pelos hormônios. A regulação e coordenação do metabolismo, do crescimento e da morfogênese dependem frequentemente, não todos e não só por isso, de sinais químicos enviados de uma parte da planta para outra parte da planta, os hormônios. A gente tem 5 classes principais de hormônios, tem outros tipos de hormônios, mas esses são disparados mais importantes: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscíssico. Existem algumas outras substâncias, como os esteroides, por exemplo, que eles também podem tomar a função de hormônios. Por exemplo, envolvidos em mudanças morfológicas induzidas pela luz e outras moléculas envolvidas ainda na sinalização celular. Ácido jasmônico, salicílico. Ácido salicílico é que está ou droga da Bayer, aspirina. E o ácido na verdade, na aspirina é acetil salicílico, né? Mas o ácido salicílico faz parte. E o ácido salicílico nas plantas promovem a resistência a patógenos e defesa contra herbívoros. Mas não vão dar aspirina para a planta, tá? Não vai fazer mínima diferença para ela, porque ela não vai conseguir absorver aquele material. Tá? Então, normalmente, são hormônios que sinalizam para se começar uma expressão gênica. Por isso que a gente fala que eles trabalham em conjunto, né? Então, olha só, os hormônios, eles são mensageiros químicos que atuam em resposta a um sinal. O que é esse sinal? Uma mudança no ambiente. Por exemplo, tem menos água no solo, a temperatura do ar ficou maior ou menor, tem diferentes concentrações de íon, tem mais luz, tem menos luz. Ou mesmo, os hormônios, eles podem atuar em função de um sinal no próprio desenvolvimento da planta. Germinação ou dormência, passagem do desenvolvimento vegetativo para o reprodutivo, formação de semente e fruto, senescência, queda de folha, amadurecimento de fruto, etc. Então, o que acontece? Para o hormônio entrar em ação, ele precisa de um sinal. Esse sinal, por exemplo, pode ser: está diminuindo o número de horas de luz por dia. Opa, isso significa que nós vamos entrar no frio e daí eu preciso me recolher, entrar em dormência. Ou saímos das horas de frio, está começando a esquentar. Está na hora de eu fazer minhas flores. Primavera. Então, tem vários fatores que não são isolados. Muitas vezes, como eu acabei de falar, eles podem acontecer em paralelo, um ajudando o outro, um influenciando o outro. E daí, esses sinais, eles prestem atenção, a gente vai falar mais detalhadamente na aula que vem, mas esses sinais, então, induzem produção de hormônios em determinados locais da planta. Daí, em outros locais da planta, existem moléculas que vão ser receptoras específicas para cada um dos hormônios. Essas moléculas estão nas células-alvo, aonde o hormônio vai atuar. Quando o hormônio se liga a essas moléculas receptoras na célula-alvo, aí começa a magia. Aí começa a desencadear uma série de respostas de origem bioquímica que vão fazer toda a modificação. Por exemplo, as folhas vão cair, vai começar a formar a flor, vai dar origem a uma semente e assim por diante. Tem alguns hormônios que promovem uma atividade, outros inibem outra atividade do desenvolvimento da planta. E assim, tem alguns hormônios que atuam sozinhos e outros hormônios que precisam atuar em conjunto. É o que a gente chama de balanço hormonal.
Mas a gente vai ver detalhes disso na aula que vem. Isso é muito importante. Olha, gente, eu falei então, o controle do crescimento e desenvolvimento pode ser dado por controles intrínsecos, como intracelular, mudança na expressão gênica, controles intrínsecos intercelulares, entre diferentes células, através dos hormônios, e controles extracelulares, de fora de toda a planta, que são os fatores ambientais. E eles são extremamente importantes. Existe uma variedade grande de estímulos externos, ou também chamados estímulos ambientais, que vão regular o desenvolvimento da planta. E a maioria desses estímulos ambientais normalmente são parâmetros físicos, como, por exemplo, a luz, a temperatura, a gravidade. A gravidade dá o geotropismo positivo, né? Que ele vai para baixo. Quando ele vai para cima, em lado contrário ao planeta, à força da gravidade, se chama geotropismo negativo. A luz, eu tenho épocas do ano que tem maior fotoperíodo, quer dizer, número de horas de luz por dia. Outras épocas com menor fotoperíodo. Então, alguns efeitos são mais óbvios e mais dramáticos, outros são mais delicados. Outros fatores ambientais que podem começar a desencadear respostas das plantas são umidade do solo, umidade do ar, nutrição mineral. E até mesmo poluentes do ar e da água. Também podem modificar o padrão de desenvolvimento vegetal. Eu não estou falando em termos de intoxicação, não. Eu estou falando em termos de diferenciação de células. É muito comum, eu já trabalhei muito, eu tenho alguns trabalhos publicados com ecotoxicologia de minhocas, né? Mas isso acontece para a planta também. Então, se você adiciona um poluente qualquer específico lá nas minhocas, a gente aprende durante o processo de ecotoxicologia, a gente aprende a verificar diferenciações que deram nas minhocas. Por exemplo, manchas, parte das minhocas que estão acinturadas, que ficam mais finas, e assim por diante. A mesma coisa ocorre com as plantas. A gente pode observar, por exemplo, que teve excesso de um nutriente qualquer, então ele vai formar tal estrutura, ou vai crescer de tal jeito. Isso é regulação ambiental do desenvolvimento. Quando vocês viram lá na aula de nutrição mineral de plantas e trouxeram exemplos para a sala de aula, olha, com pouco nitrogênio fica amarelo. A planta fica amarela, o verde vai perdendo a cor e vai ficando amarelo. O que é isso? Isto é uma resposta no desenvolvimento das células, ali da folha, é uma resposta para a falta de nitrogênio. E como eu falei para vocês há pouquinho, um exemplo de poluente do ar e da água que modificam o padrão de desenvolvimento vegetal é a formação de tumores, tá? Agora, vocês têm que se lembrar, pessoal, que tanto a expressão gênica, o controle genético, quanto a regulação hormonal, quanto a regulação ambiental, elas ocorrem em paralelo. Inclusive, a regulação ambiental, ela pode modificar os hormônios, como pode modificar também a expressão gênica. Na regulação ambiental, então, o que eu estava falando ali para vocês, que os sinais se originam do meio externo. As plantas têm mecanismos para perceber ou converter, traduzir essa informação em uma mudança metabólica e bioquímica. Então, por que a planta começa a perder folhas no inverno? Porque a diminuição da temperatura, o aumento do número de horas em baixa temperatura, são um sinal para a planta, ela vai traduzir isso
modificar a expressão gênica, modificar os hormônios ali dentro, mudanças metabólicas e ou bioquímicas, e daí vai fazer com que as folhas caiam. Para ela não ter mais gasto. Ah, mas ela não vai mais produzir fotoassimilados, professor, porque as folhas caíram. Mas ela também não vai ter gasto de energia. Ela vai chegar quase parada. Não é uma dormência absoluta, não tem crescimento vegetativo aparente, mas é quase isso. A maioria, então, como eu estava falando, a maioria dos estímulos ambientais, eles modificam a atividade hormonal e ou a expressão gênica. Por exemplo, estímulos ambientais como luz, redução da umidade do solo, né, tempo de seca, aumento ou diminuição da temperatura, podem provocar o aumento nos níveis de alguns hormônios, como ácido abscíssico, giberelina, e daí podem alterar a expressão dos genes para dar uma resposta final específica, determinada. E o que é essa resposta final? Uma adaptação ao meio ambiente. Por exemplo, se tem menos água no solo, a planta automaticamente fecha os estômatos. Então, eu tive um estímulo ambiental que vai atuar em uma célula específica. O estômago fecha e reduz as perdas de água pela transpiração. Então, a gente pode dizer que... Deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente pode dizer que o estímulo ambiental, ele acaba não sempre, tá? Não sempre. Mas normalmente é assim que acontece. Ele muda a concentração de um certo hormônio e isso vai mudar a alteração, vai fazer uma alteração na expressão gênica. E daí eu tenho o meu resultado final. Por isso que eu falei que os três trabalham em conjunto. Expressão gênica, hormônio, estímulos ambientais podem, na grande maioria dos casos, trabalhar em conjunto para dar uma resposta final. Bom, gente, esse é um resumo para vocês, tá? Não tem absolutamente tudo, mas é um resumo. E a partir daí, vocês começam a vislumbrar como as plantas crescem e como os diferentes fatores vão atuando no crescimento da planta. Porque se eu tirar a água, se eu não regar suficientemente uma muda, ela não vai crescer. Porque esse estímulo, ele começa a modificar uma série de questões na planta, tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? Nada de pergunta, nada de dúvida. Olha, eu quero todo mundo tirando 10 na próxima prova, então. Gente, legal falar com vocês de novo. Sério mesmo, eu fico esperando para conversar com vocês. Toda a quarta-feira é um dia que eu sei que eu vou estar junto com gente boa, gente que quer aprender, gente que quer crescer e serem bons profissionais. Eu agradeço a presença de vocês. Por favor, não esqueçam de fazer atividade de frequência. Falar de novo, não esqueçam de fazer atividade de frequência. Tá bom? Gente, vocês vão receber com antecedência, pelo menos, eu acho que até segunda, na pior das hipóteses, terça, mas acho até segunda eu resolvo sobre a aula prática, tá? Se por acaso eu não conseguir resolver, semana que vem a gente tem aula teórica remota, mas se por acaso eu conseguir resolver, daí a gente tem a aula prática, a gente se encontra lá na universidade e vai ser muito legal ver vocês de novo lá na universidade. Tá bom? Desculpa, pessoal. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Bom resto de semana para vocês, gente. Para você também.